Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula barra encontro, não sei exatamente como chamar isso, mas a nossa exposição, a carta aos Colossenses. Felicidade de ter vocês por aqui, felicidade mais uma vez a gente poder falar da palavra de Deus, a gente poder conversar sobre nossa fé, aquilo que nós cremos e poder fazer isso a partir da palavra de Deus, que é de fato a nossa fonte absoluta de autoridade e a nossa regra de fé e de prática. Muito bom a gente ter tempo aqui para a gente passar junto, investir, né, nesse estudo, no tempo de crescimento, de amadurecimento para nós. Esse é o encontro 2, né, então se você não viu o primeiro vídeo que já saiu, está disponível aqui no canal, eu recomendo que você faça isso. Lá a gente vai falar sobre uma introdução à carta como um todo, né? Então você vai entender sobre a autoria da carta, quando que ela foi escrita, o local que ela foi escrita, para quem que o autor está se dirigindo, quais eram as circunstâncias envolvidas ali na escrita da carta, o que levou o autor a escrever essa carta, e finalmente, por último, qual que é a mensagem que a carta quer comunicar aos seus leitores e a nós, hoje aqui também. Então, recomendo que você assista o primeiro vídeo, entenda esse corpo geral da carta como um todo, para que o que a gente vai discutir a partir de hoje, né, e nos próximos vídeos que virão também, façam mais sentido para você, para que fique mais claro aí, tá bom? Nós vamos hoje, então, iniciar efetivamente o capítulo 1 da carta, né, a ideia era que a gente tratasse todo o capítulo 1, mas em função do tempo, para não ficar muito longo, eu acabei optando por dividir o capítulo 1 em dois momentos. Então hoje a gente vai tratar dos versículos 1 até o versículo 14, e no próximo encontro a gente trata então a partir do versículo 15 até o final do capítulo. E nos outros encontros a gente vai tentar fazer de fato um capítulo por encontro, só porque esse capítulo 1 tem algumas coisas que são importantes aqui que eu queria gastar um tempo um pouco maior, para a gente passar com calma e poder compreender bem, né, o que a gente está tentando pôr aqui como reflexão para nós. Amém? Então, te convido a separar esse tempo agora com um tempo de oração. Vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor para que Ele possa falar conosco nesse tempo que teremos aqui juntos, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que temos aqui, Pai, que privilégio, Senhor, nós temos de poder estar nos debruçando sobre a Tua palavra, Senhor, poder estar investindo, Pai, realmente tempo, Pai, em meditar, Pai, no que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nós clamamos para que verdadeiramente o Senhor possa nos ministrar nesse momento, que de fato o Senhor possa, Pai, tocar os nossos corações, Pai, que eu clamo ao Senhor para que aqueles que estarão assistindo esse vídeo, Pai, possam verdadeiramente, Pai, ser alcançados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que isso gere frutos, que isso gere vida, Pai, que isso gere mudança, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos, Pai, como igreja, Senhor, como um todo, experimentar mais intimidade contigo, Senhor, mais conhecimento do Senhor, Pai, para que nós possamos ser transformados a partir de conhecer a quem Tu és, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, abre o nosso entendimento, para que entendamos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Estão empolgados? Mais uma vez eu recomendo que você tenha aí perto de você papel, uma caneta. Então, se você não tem, dá uma pausa aqui nesse vídeo, pega um papel, pega uma caneta para que você possa anotar, rabiscar, pega a sua Bíblia, possa rabiscar a sua Bíblia também e fazer, né, as suas anotações para quando você for estudar depois esse texto, você ter isso disponível para você poder fazer revisitar esses conteúdos que você vai ver que hoje é sempre importante, tá bom? Então, se você não tem um papel e caneta aí, dá uma pausa aqui, vai lá, pega um papel, pega uma caneta, pega a sua Bíblia e depois volta e a gente continua. Mas é importante que você possa ter esse material disponível para você agora aí, tá bom? Eu vou transicionar agora aqui, vamos voltar, eu vou botar aqui uns slides, então o texto bíblico, alguns comentários. Então, vou ficar pequenininho aqui no cantinho da tela, mas vou ficar alternando, já eu volto maior aqui para a gente ir conversando. Então, hoje nós vamos falar sobre a Carta aos Colossenses, como nós já sabemos, capítulo 1. E antes da gente entrar no capítulo 1, efetivamente, só lembrar aqui um esboço da carta. Na aula passada, a gente viu um esboço mais resumido, não estava tão quebrado assim. Hoje a gente está aqui focando no que é relevante aqui ao capítulo 1. Tá? Então a gente vai iniciar aqui a carta mostrando a abertura que o apóstolo Paulo faz, né, a saudação inicial da carta. Depois a gente vai entrar numa sessão que a gente chama aqui de ação de graças pelos frutos do Evangelho. Isso está lá dos versos 3 até o versículo 8. Depois a gente vai entrar no corpo da carta em si.
vai entrar num dos grandes temas da carta, que é a centralidade de Cristo e a heresia colossense. A parte da heresia colossense vai ser melhor desenvolvida a partir do capítulo 2, ali, final do capítulo 1. Então, nesse momento de hoje, a gente ainda não vai tocar nesse assunto necessariamente, tá? Mas a gente vai ver aqui a intercessão de Paulo pelos colossenses, isso começa a partir do versículo 9, vai até o versículo 14, e vamos ver também, na aula que vem, ainda no capítulo 1, a supremacia do caráter e obra de Cristo, que se inicia ali no versículo 15 até o versículo 23. Tá bom? Então hoje a gente vai focar aqui dos versículos 1 até o versículo 14, como a gente já tinha comentado, e tem muita coisa bacana para a gente falar aqui nesse texto. Então, o versículo 1 do texto, como eu já comentei, ele é parte de uma sessão que a gente está chamando aqui de abertura ou de saudação inicial da carta. E por que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso? Porque isso é uma evidência clara, né, e quase que inconteste, digamos assim, de que isso aqui é uma carta, né, é uma epístola, de fato. A gente pode ter confiança de que isso aqui é uma epístola, pertence a esse gênero literário, tá? Porque ela obedece ao padrãozinho muito, muito comum de epístolas daquela época, né? Então, todas as cartas naquela época começavam com a apresentação, geralmente, né, de quem estava escrevendo a carta, a apresentação do destinatário da carta também, a pessoa que ia receber também era citada ali de forma clara, e uma saudação, né, do autor para o destinatário. Então, a abertura aqui da carta obedece exatamente esse padrão, e esse padrão é o padrão que o apóstolo Paulo usa em várias das suas outras cartas, em todas as outras cartas, na verdade. E vai variar os elementos assim dentro, mas essa composição de autor, destinatário e saudação está sempre presente nas suas cartas ali, de forma geral. E como é que está elaborada, né, então, essa saudação aqui da carta aos Colossenses? O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Você pode estar achando estranho aqui a forma como eu arrumei aqui o versículo, tá? Mas esse é o versículo 1, esse aqui é o versículo 2, e eu arrumei ele dessa forma só para ficar mais fácil da gente visualizar como é que está sendo conduzido aqui o fluxo, né, da argumentação aqui do apóstolo Paulo. Eu ia fazer isso para todos os versículos, mas ia ficar muito longo, então eu acabei fazendo só para a abertura, mas eu quis fazer isso só para mostrar para vocês como isso ajuda a gente a entender o texto, e à medida que for explicando, vocês vão ver como vai fazer sentido isso, tá? Mas enfim, vamos lá para o começo então, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por que Paulo faz questão aqui de se apresentar como um apóstolo de Cristo Jesus, né? Nós não temos evidências de que o apostolado de Paulo estava sendo questionado na igreja de Colossos, né, que é a igreja para a qual ele está destinando essa carta. Mas nós sabemos em outras cartas que o apostolado de Paulo era um tema polêmico em algumas igrejas, né? A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja em que Paulo teve que, digamos assim, lutar ali, né, para ter a sua autoridade apostólica reconhecida, né? E isso acontece porque Paulo não foi um dos 12 apóstolos selecionados por Cristo enquanto antes de Cristo ser crucificado, né? Cristo escolheu 12 homens para caminharem consigo, e Paulo não era um desses 12, né? Paulo foi chamado para ser apóstolo depois de Cristo já ter sido morto e ressuscitado, né? Então Cristo aparece para Paulo e o chama, né? O comissiona para essa missão, né? E o que significa essa palavrinha apóstolo? Apóstolo significa, nesse contexto que nós estamos tratando aqui, significa de alguém enviado em nome de um outro alguém com autoridade, ou seja, alguém enviado oficialmente, né, para ser um representante oficial de uma outra pessoa, né? E quem é essa pessoa que comissiona a Paulo para essa missão e lhe outorga autoridade, né? Ele concede, lhe dá autoridade para falar em seu nome, né, digamos assim, de forma oficial. Essa pessoa é Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que o apostolado dele não é algo que ele buscou por esforço ou por mérito próprio, não é porque ele era alguém que foi crescendo no ministério e chegou ao cargo de apóstolo, porque ele era muito bom naquilo que fazia ou algo do tipo. Não é nesse sentido. O que Paulo está apresentando aqui, eu sou um apóstolo de Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem me comissionou, né? Toda a validação
do apostolado de Paulo não reside em Paulo. Está no fato de ele mesmo ter sido comissionado por Cristo Jesus. É Cristo quem o chama, é Cristo quem o comissiona, é Cristo quem o dá autoridade para desenvolver o ministério que ele estava desenvolvendo, especialmente para com os gentios, né, que era o foco do ministério do apóstolo Paulo. E por que que isso acontece? Por que que Paulo foi comissionado, recebeu essa missão, essa tarefa de ser esse representante oficial de Cristo, de levar o evangelho de Cristo Jesus, né, ali pela região da Ásia Menor, alcançando diversos gentios? Isso acontece pela vontade de Deus. Então, Paulo, ele é um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Deus é quem estabelece a Paulo como esse apóstolo autorizado para representar o evangelho de Cristo Jesus, né, nas suas missões e por onde quer que ele passasse. Então, mais uma vez, isso acho que fala muito para nós que nós, às vezes, podemos ter a tentação a ideia e o desejo, às vezes, de querer, sabe, buscar as coisas pelo nosso próprio braço e tudo mais, mas, de fato, importa antes que nós estejamos centrados em cumprir a vontade de Deus para nós. Se estivermos nesse lugar de obediência à vontade de Deus, cativos à vontade que Ele tem para cada um de nós, nós poderemos, sim, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e viver isso com alegria, com fidelidade, com fé, né, e experimentar realmente de um tempo maravilhoso com o Senhor, que é o que nós vemos na vida desse homem, que não foi uma vida fácil, mas foi uma vida que realmente valeu a pena, porque ele cumpriu a vontade de Deus. Amém? Mas Paulo não estava sozinho quando ele escreveu essa carta. Ele deixa isso bem claro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E aí, se você lembrar da aula anterior, nós falamos na aula anterior que essa carta era uma carta de autoria paulina, né? É o apóstolo Paulo que foi o autor. Foi isso que nós defendemos na aula anterior. E por que tem então aqui Paulo e Timóteo? Essa carta então teria sido escrita por Paulo e por Timóteo? Foi uma carta com autoria dupla? Paulo escreveu uma parte, Timóteo escreveu outra, escreveram uma carta em conjunto? Foi só Paulo? E se foi só Paulo, por que ele está citando Timóteo aqui? E, mais uma vez, nós vamos defender a mesma coisa que defendemos na aula passada. Essa carta é uma carta de autoria paulina. Então, apesar de Timóteo estar sendo citado aqui, na introdução da carta, essa citação de Timóteo, ela é muito mais ligada à saudação que está sendo dada do que ao conteúdo da carta em si. Isso fica claro ao longo da carta. Nós vamos ver que diversas vezes Paulo usa a primeira pessoa, né, para se referir ao que ele está falando, tipo assim, eu digo, eu estou dizendo, tal, enfim. Então não faria sentido uma carta com autoria dupla, né, dele e de Timóteo, porque diversas vezes a primeira pessoa do singular é utilizada e não o plural, nós, né? Então fica claro que, de fato, Paulo está incluindo Timóteo aqui na sua saudação à igreja, ou seja, Paulo e Timóteo saúdam a igreja com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e deseja que essa graça e essa paz esteja com a igreja. Os dois juntos fazem essa saudação inicial, e a partir disso Paulo vai desenvolver então a sua ideia, né, a sua mensagem para essa igreja. E isso é muito interessante, porque apesar de ser uma inclusão na saudação, mas Paulo faz questão de ressaltar o irmão Timóteo, né? Paulo não faz questão de se colocar aqui numa posição de superioridade, omitir Timóteo que estava ali com ele, ou tentar falar de Timóteo de uma forma a diminuí-lo, né? Porque ele era o apóstolo e Timóteo era o... Não, os dois juntos saúdam a igreja, fazem essa saudação, né, à igreja de Cristo reunida em Colossos. E isso cabe de lição para nós também, né? Muitas vezes nós queremos ocupar esses lugares de destaque, né? De buscar algum tipo de relevância para nós mesmos. E o que mais importa na vida cristã é saber que a vida cristã ela não é uma vida que se vive sozinha. Não existe cristianismo carreira solo, né? A vida cristã é uma vida comunitária, uma vida sempre vivida em comunidade. E na comunidade cristã, é claro que vão existir papéis diferentes e papéis de liderança. Obviamente, Paulo era uma autoridade com relação a Timóteo, mas ele não faz questão de ficar ressaltando isso, de ficar, sabe, enfim, tirando algum proveito nesse sentido. Ele reforça aqui a presença de Timóteo até com uma forma de validá-lo diante dos irmãos em Colossos também, forma de mostrar para aquela igreja que Timóteo era uma pessoa de fato confiável, caminhava junto com ele, partilhava desse mesmo evangelho,
foi alcançado pelo mesmo Cristo que havia alcançado o apóstolo Paulo e que o comissionou para o apostolado, e estava ali junto, servindo a Deus junto, trabalhando junto em função do mesmo objetivo. E é assim que nós temos que ser, assim que nós temos que ser. Nós temos que buscar sempre proclamar o Evangelho, independente de buscar algum tipo de benefício, ou de posição, ou de importância para nós mesmos. O importante é que o nome de Cristo seja glorificado e todos nós, como igreja, possamos fazer isso juntos, caminhando lado a lado, como um corpo que funciona bem, em nome de Jesus. E a quem essa carta se dirige, então? Nós, como podemos ver aqui, Paulo faz uma lista aqui de 4 atributos, né, que qualificam o destinatário dessa carta. Então, as pessoas que vão receber essa carta são santos, fiéis, irmãos em Cristo e estão em Colossos. Então, essas 4 características definem o grupo de pessoas que é destinatária dessa carta. São pessoas que são santas, fiéis, irmãos em Cristo e estão em Colossos. A última coisa, estão em Colossos, nos delimita, né, que de fato essa carta foi destinada à igreja que ficava em Colossos, né? Mas Paulo dá 3 características importantes aqui sobre esses irmãos. Paulo chama de santos, de fiéis e de irmãos em Cristo. E se você assistiu a aula passada, você vai lembrar que a gente falou que o problema maior dessa carta, o que Paulo está tentando resolver, por isso que ele escreve a carta, é que uma heresia estava se levantando no meio da igreja, em Colossos. Então, como é que Paulo escreve uma carta para lidar com um problema doutrinário no meio da igreja e chama essa igreja, esses irmãos, de santos, fiéis e irmãos em Cristo? Isso aqui também é uma lição importante para nós. Muitas vezes nós temos que confrontar um irmão, nós temos que chegar até ele para corrigir algum tipo de atitude que ele esteja tendo, né? E como é que a gente faz isso? A gente já chega com 2 pedras na mão e fala assim, seu pecador miserável, e taca a pedra no irmão. Isso não é sábio, não é prudente agir dessa forma. Então Paulo, apesar de estar escrevendo uma carta para tratar problemas doutrinários que estavam acontecendo naquela igreja, ele não inicia a carta já tacando pedra no pessoal. Ele inicia a carta ressaltando aquilo que é verdade acerca deles em Cristo Jesus. Porque se eles foram comprados por Cristo Jesus, como foram de fato, eles são santos. E aqui santidade não está relacionada somente a um padrão de conduta, né, adequado à palavra de Deus, é isso também. Mas santos aqui fala muito mais sobre alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus e hoje pertence ao povo de Deus. Foi separado, né, e agora foi inserido na nova aliança em Cristo Jesus. Então, os santos são esses que antes não faziam parte do povo da aliança, do povo de Deus, e hoje foram inseridos nesse povo, agora passam a fazer parte desse povo santo, esse povo separado, esse povo exclusivo de Deus. Então, esses irmãos haviam experimentado essa transformação. Eles saíram de um estado, estavam em outro estado. Eles experimentaram essa passagem de uma condição para outra condição. Por isso eles são santos, sim. Eles são santos no Senhor, porque apesar de ainda não estarem 100% perfeitos, como eu e você também não estamos, nós estamos experimentando dia a dia um processo de santificação. Então, em um sentido, nós estamos nos santificando, estamos dia após dia aprendendo, estamos dia após dia crescendo na fé, dia após dia lutando contra o pecado, nos desvencilhando dele. Mas em outro sentido, nós já somos santos, porque estamos em Cristo Jesus. Saímos de uma condição em que nós não estávamos em Cristo e Ele não estava em nós, e hoje passamos a fazer parte do povo de Deus pela fé em Cristo Jesus, e por isso nós já somos santos no Senhor. Então, existem esses 2 sentidos no Novo Testamento de santidade que são empregados, no sentido mais de prática, né, de santificação, da gente ir aperfeiçoando o nosso caráter em Cristo Jesus, sendo transformado por Ele, pela Sua palavra, mas existe um sentido em que nós também já somos santos. É o tal do já e ainda não, que permeia toda a narrativa bíblica, né? Nós já somos santos em um sentido, mas ainda não plenamente como seremos na eternidade. Então, Paulo deixa isso claro aqui aos santos irmãos fiéis em Cristo. Tudo isso só é possível porque eles estão em Cristo. Não existe santidade e fidelidade fora de Cristo Jesus. Isso é muito importante para o que vai ser estabelecido na sequência da carta, porque lembre, a heresia colossense, como nós falamos na aula passada, ela vai justamente diminuir a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Então, Paulo ressalta aqui mais uma vez, vocês são santos e são fiéis em Cristo Jesus. Se vocês estiverem em Cristo Jesus,
vocês são santos, são fiéis e são irmãos. São irmãos, partilham de uma nova família, desse novo povo pactual de Deus, novo povo que pertence à nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Então, essa nova família se forma desses irmãos que são classificados como santos e fiéis, porque permanecem em Cristo Jesus. Definidos, então, o autor e o destinatário da carta, Paulo faz a sua saudação, oficialmente, que é que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. E graça é um tema muito importante nos escritos de Paulo. Graça é um tema que Paulo vai desenvolver muito nas suas cartas, e aqui, na carta aos Colossenses, ela não vai ser um tema tão proeminente, mas ela vai estar por trás ali nos planos de fundo de tudo que é feito. Então Paulo deseja, mais uma vez, que a graça de Deus e a paz desse Deus, que só advém justamente por fruto da graça, porque não temos como ter paz com Deus se não fosse pela graça e ação misericordiosa dele para conosco. Então Paulo deseja que essa graça e essa paz possa estar no coração desses irmãos, que são santos e fiéis em Cristo, e se reúnem lá na igreja de Colossos. Passando então para o segundo tópico aqui, né, do capítulo 1, Paulo vai iniciar agora uma sessão de ação de graças. Então ele vai começar a dar graças a Deus por aqueles irmãos que estão naquela igreja, que estão recebendo essa carta. Então Paulo fala: damos sempre graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e olha só, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, mais uma vez, Paulo vai enfatizar sempre a pessoa de Cristo aqui nessa carta. A pessoa de Cristo e a obra dele é a coisa mais importante aqui do argumento paulino na carta aos Colossenses. Então, a fé em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Até aqui por enquanto. Então, perceba que, primeiro, Paulo diz que sempre ora por aquela igreja. E eu queria começar fazendo aqui uma provocação para mim e para você. Como é que está a sua vida de oração? Você tem investido, né, tempo com o Senhor? Você tem investido tempo ali de realmente diálogo com o seu Deus? De ter vida de oração mesmo? Essa é a primeira provocação. A segunda provocação é: as suas orações, se você as tem tido, elas são centradas em você? Ou elas já conseguiram extravasar a sua realidade, a sua própria vida? Porque Paulo fala aqui que dá sempre graças a Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que ele sempre enfatiza a pessoa de Jesus? Quando nós oramos por vocês. Ou seja, Paulo, que estava numa condição extremamente complicada, se você lembrar da aula passada, você lembrar que Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, Paulo tinha todo o direito de, sei lá, meu amigo, eu estou aqui preso, eu vou orar por mim aqui, Senhor, me livre daqui, dessa prisão e tudo mais e tal. Mas ainda nessa condição, Paulo não só orava, mas orava pelos irmãos da igreja de Colossos. Como é que você tem se atentado para os seus irmãos ao seu redor, as pessoas que estão no seu contexto de vida, as pessoas que caminham com você, pessoas que estão aí ao seu redor, da sua igreja, da sua família? Você tem orado para essas pessoas? Apesar de todas as mazelas e problemas que possam estar acontecendo com você, será que nós temos tido a capacidade de perceber as pessoas ao nosso redor e de colocar essas situações em oração diante de Deus? Será que nós temos investido tempo em oração por algo que não vai nos afetar diretamente, não vai trazer nenhum tipo de benefício a nós, mas vai trazer benefícios aos nossos irmãos que caminham conosco nessa caminhada da fé cristã? É uma reflexão importante para nós. Então, Paulo fala que sempre ora por esses irmãos, desde que eles ouviram da fé que eles têm em Cristo Jesus. E aqui, mais uma vez, lembrando um pouquinho da aula passada, acho que é importante você assistir lá. Se você ver a aula passada, você vai ver que Paulo não foi a pessoa que plantou essa igreja. Não foi Paulo que estabeleceu essa igreja lá, e possivelmente ele nem tinha estado ainda na cidade de Colossos quando escreveu essa carta. Então, tudo que Paulo sabe a respeito dessa igreja, ele sabe pelo relato de irmãos fiéis que levam até ele novidades, né, acerca dessa igreja. Então, Paulo fala: desde que nós ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e mais uma vez, fé em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa
da esperança que está guardada para vocês nos céus. Eles sempre oram por esses irmãos. Paulo então recebe a notícia, olha, a igreja em Colossos está estabelecida, os irmãos estão aceitando Jesus, o evangelho tem sido pregado, pessoas têm se convertido, têm se rendido ao senhorio de Cristo Jesus. E, para além disso, as pessoas já começaram a demonstrar amor por outros irmãos, têm começado a realmente viver de forma digna do evangelho, da fé que eles professaram em Cristo Jesus. E tudo isso tem sido nutrido pela esperança que está guardada para eles nos céus. Essa fé em Cristo Jesus e esse amor por todos os santos é nutrido pela esperança que nos é guardada nos céus. Porque a nossa esperança, irmão, não está aqui nessa terra. Se nós tivermos a nossa esperança pautada naquilo que a gente pode ou não viver aqui nessa terra, a nossa fé não faz sentido. Porque nós não fomos chamados para uma vida de conforto e paz e alegria e felicidade e a ausência de problemas aqui. Nós somos chamados sim para uma vida onde não haverá mais dor, mais choro, mais sofrimento, mais nada disso. Mas essa vida não é aqui. Essa vida nos aguarda na eternidade, do outro lado da eternidade, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Lá sim, nós estaremos completamente livres de todas as mazelas que nos cercam hoje. Mas é essa esperança de que um dia habitaremos plenamente transformados ao lado de Cristo Jesus por toda a eternidade. Essa esperança é que nutre a nossa fé na pessoa de Cristo e nutre o nosso amor para com os irmãos com quem nós caminhamos, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se essa esperança estiver firme em nossos corações, a esperança de que, de fato, Cristo veio, de fato, Cristo morreu em morte de cruz, verteu o seu sangue, pagou o preço dos nossos pecados e nos reservou um lugar no céu. Ele fala, né, uma casa vos vou preparar. Nossa casa está lá preparada para nós no céu, para quando ele voltar, em glória e poder e majestade. E se essa esperança estiver firme em nossos corações, nós poderemos viver uma fé firmada, de fato, na pessoa e obra de Cristo Jesus. E viver uma vida em amor àqueles que estão ao nosso lado. E é isso que Paulo dá graças a Deus, porque ele vê essas coisas acontecendo no meio da igreja, apesar dos problemas que estavam se levantando. Então, nós temos que ter esse olhar bondoso também das coisas que estão ao nosso redor. Apesar dos problemas que certamente existirão, existem frutos de verdade, existem frutos de bondade que estão acontecendo no meio disso tudo, e a gente precisa perceber as duas coisas. A gente precisa perceber aquilo que precisa ser corrigido, para corrigir o que precisa ser corrigido, como Paulo vai tratar aqui dos problemas da igreja, mas a gente precisa perceber também aquilo que de bom há em nosso meio. A gente precisa ter um olhar também bondoso e misericordioso e reconhecer que Deus tem feito a obra, que Deus não está parado, Deus não deixou de agir, de se mover no meio daquele povo. Deus continuava ali presente, agindo, e os irmãos estavam manifestando, de fato, elementos que fundamentavam que eles foram, de fato, alcançados pelo Evangelho, apesar dos problemas doutrinários que estavam surgindo no meio daquela igreja. Então o versículo 6 continua dizendo, né, que esse Evangelho, né, que finaliza ali o versículo 5, a verdade do Evangelho, chegou até a igreja em Colossos. Então, é o Evangelho que comporta todo esse pacote que a gente acabou de falar. O Evangelho é quem apresenta para aquele povo essa esperança, e essa esperança que alimenta então a fé e o amor daquela igreja. Sem o Evangelho, que depende fundamentalmente da pessoa de Cristo Jesus, da pessoa e obra de Cristo Jesus, sem esse Evangelho nós não podemos ter esperança, fatalmente não teremos fé, fatalmente não conseguiremos viver em amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro só vem de Cristo Jesus. Né? Nós só conseguimos viver uma vida em amor verdadeiro se tivermos nosso coração transformado por Cristo Jesus e pela sua obra na cruz. E é esse Evangelho que o versículo 6 continua dizendo, que está produzindo fruto e crescendo não só lá na igreja em Colossos, mas o texto diz, está crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, gente, eu estou vendo tudo isso aí acontecendo no meio de vocês e, assim, se alegrem comigo, porque isso não tem sido só no meio de vocês. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, tem levado esse mesmo Evangelho que os transformou e o alcançou a todo mundo. E todo mundo aqui, obviamente, é um mundo conhecido na época, né, do apóstolo Paulo. Mas Deus permanece fiel à sua palavra e hoje, graças a Deus, de fato, o Evangelho tem sido levado a todo o mundo. Nós hoje temos muito mais recursos do que o apóstolo Paulo tinha naquela época,
E graças a esses muitos recursos que temos, nós temos hoje muito mais possibilidades missionárias de alcançar povos mais remotos, mais distantes, e graças a Deus a Igreja do Senhor tem se movido nesse sentido, e vidas têm sido salvas em todo o mundo. Isso é maravilhoso. Glorificamos a Deus por isso. Então, esse evangelho que tem alcançado tanto a Igreja de Colossos quanto o restante do mundo como um todo, Paulo fala que começou a produzir fruto e crescer no meio deles desde que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E essa palavrinha aqui é muito importante, por isso que ela está destacada. Vocês vão perceber que a partir de agora, os próximos versículos, até o versículo 14, vai ter uma ênfase grande no entendimento do Evangelho. Justamente porque, lembre que o problema da igreja é um problema doutrinário. Ou seja, falsos ensinos estavam tentando penetrar a igreja em Colossos. Paulo fala, gente, vocês entenderam o Evangelho. Vocês vão perceber aqui que vai ter um foco grande na questão didática, de ensino, de estudo, para eles entenderem, aprender, conhecer a vontade de Deus. Isso é o que vai transformar a vida deles. Então, nós só podemos ter a nossa conduta transformada se de fato nós entendermos a graça de Deus, entendermos a vontade de Deus, conhecermos ao Deus revelado nas Escrituras. Então vai ter uma ênfase muito grande aqui na parte de ensino por parte do apóstolo Paulo. Ele vai enfatizar que uma vida cristã ela é pautada, sim, no ensino e aprendizado, e é esse ensino e esse aprendizado que gera transformação de corações, que gera transformação de condutas. Se nós não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus com afinco, com amor, nós não conheceremos a Deus. E como é que poderemos ser transformados por alguém que não conhecemos? E nós só seremos transformados a partir do conhecimento de Deus. É conhecendo a Deus que nós conhecemos as nossas mazelas. É conhecendo o Senhor e a sua santidade, o seu caráter justo e santo e perfeito, que nós, a partir disso, olhamos para nós e vemos quantas coisas erradas existem em nosso coração e clamamos a Ele por misericórdia e graça e Ele muda os nossos corações. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus para sermos conhecidos de nós mesmos. Precisamos conhecer a Deus para adorá-lo como Ele merece ser adorado, para adorá-lo da forma que Ele quer ser adorado, que Ele exige ser adorado pelo seu povo. Tudo isso passa por conhecimento de quem Deus é, do que Ele faz e do que Ele já fez por nós. Por isso que Paulo vai enfatizar bastante aqui. Vocês entenderam a graça de Deus na verdade. O versículo 7 diz isso, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Mais uma vez, Paulo enfatizando aqui, aprenderam de Epáfras. Ele não só enfatiza o aprendizado, mas enfatiza a pessoa de Epáfras, validando o ministério de Epáfras no meio dos colossenses, que possivelmente foi a pessoa que fundou essa igreja e estava ali exercendo um papel de preeminência, de liderança naquela igreja, exercendo um ensino das Escrituras e do Evangelho que ele havia aprendido com o apóstolo Paulo, lá na cidade de Éfeso, muito possivelmente. Então, Paulo agradece a Deus por ver esse movimento acontecendo no meio da igreja, por ver, Cristo se movendo, os irmãos respondendo em fé, em amor, pautados na esperança que nos aguarda na eternidade, vivendo a verdade do Evangelho, que eles entenderam e aprenderam a partir do ministério de Epáfras, que levou o Evangelho até essas pessoas. Então nós vamos para uma outra sessão aqui, que ainda meio que faz parte dessa parte de ação de graças, mas eu quis separar aqui em duas partes, porque Paulo ali estava dando graças, né? E agora ele vai fazer um pedido a Deus, ele vai começar a interceder por aquele povo. Existem autores que defendem que isso aqui é um pacote só, né? Dos versículos 3 aqui até o 14, é uma ação de graças grandona. Mas eu gosto de separar aqui porque, apesar de eu também achar que faz parte ainda de uma ação de graças a Deus por essa igreja, mas aqui Paulo está intercedendo por essa igreja. Ele já deu graças pelo que estava vendo, e agora ele vai clamar a Deus por algo que ele espera que aquela igreja viva ainda mais, né? Então o versículo 9 começa dizendo: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, mais uma vez, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Lembra que eu comentei que a partir de agora Paulo ia enfatizar bastante essa questão de entendimento, sabedoria, conhecimento. Olha quantas palavras ele está usando nesse sentido aqui. Transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus.
em toda sabedoria e entendimento espiritual. Por isso, meus irmãos, nós não podemos negligenciar o estudo da palavra de Deus. Nós não podemos ser aqueles crentes que, infelizmente, não são poucos hoje em dia, que se dizem cristãos, mas nunca sequer leram a palavra de Deus. Se dizem crentes, mas nunca sequer tiveram tempo para se debruçar sobre as Escrituras e conhecer ao Deus que eles dizem crer. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. A palavra de Deus é aquilo que vai nos mostrar quem Deus é, como Ele age, como Ele se manifesta, o que Ele espera de nós enquanto seu povo, qual é a sua vontade para nós e como nós podemos agradá-lo, como nós não devemos viver também. A palavra de Deus nos revela todas essas coisas. E nos revela, acima de tudo, como Deus deseja ser adorado pelo seu povo, porque Ele é digno de adoração. Então, se nós não conhecermos a vontade de Deus revelada nas Escrituras, nós não poderemos viver de forma sábia. Nós não vamos ter entendimento espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele ora para que aquela igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles vivam de forma sábia e tenham entendimento espiritual. Afinal de contas, eles estavam lutando na igreja com um ensino que estava indo radicalmente contra tudo que a palavra de Deus ensina acerca de Cristo Jesus, né? E o versículo 10 então complementa a ideia dizendo que dessa maneira, ou seja, se eles transbordarem do conhecimento da vontade de Deus e viverem de forma sábia, com entendimento espiritual, dessa maneira eles poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não há como vivermos uma vida cristã que agrada a Deus se nós não o conhecermos. E não há como conhecermos a Deus se não meditarmos e investirmos tempo nas Escrituras. Porque são as Escrituras que revelam quem Deus é para nós. Portanto, se nós não conhecermos a Deus, ao Deus revelado nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia, se nós não dedicarmos tempo para estudar essa palavra de Deus, nós não teremos a nossa conduta transformada. Nós não teremos a nossa vida mudada, de fato. Porque Deus usa a sua palavra para mudar os nossos corações. O Espírito Santo de Deus, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como diz o Evangelho, ele usa a palavra de Deus para nos moldar. É a partir da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas dentro de nós, é a partir da palavra de Deus que nós vamos tendo os nossos olhos abertos, para que entendamos a vontade de Deus e possamos olhar para a nossa vida de forma honesta e dizer: eu preciso mudar isso aqui, eu preciso transformar isso aqui na minha vida, eu preciso ser mais parecido com Jesus nisso aqui. Olha como Jesus vivia essa situação, olha como eu estou vivendo essa situação, o que Deus espera de mim. Nós só podemos fazer isso se entendermos e conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é tão importante que você possa realmente se engajar no estudo da palavra de Deus. É por isso que nós estamos fazendo isso aqui hoje. É para tentar, de alguma forma, contribuir para que aquilo que Deus tem dado a cada um de nós possamos comunicar a outros e possamos contribuir para que a igreja de Cristo seja edificada. Nós não fazemos isso aqui para algum tipo de reconhecimento pessoal ou para qualquer outra coisa nesse sentido. Fazemos isso para tornar a palavra de Deus conhecida. E em ela sendo conhecida, que os nossos corações possam ser transformados pela ação do Espírito Santo a partir da palavra de Deus. Então assim como esse era o desejo do apóstolo Paulo, que ele orava, pedia a Deus para que aquela igreja transbordasse do conhecimento da vontade de Deus, para que tivesse a sua vida transformada, essa é a nossa oração também. Que todos vocês que estão assistindo esse vídeo possam ser inundados de vontade de conhecer a Deus, o Deus revelado nas Escrituras, e possam também ter as vidas transformadas, como nós estamos experimentando isso em nome de Jesus. Versículo 11 continua então dizendo: assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Coisa linda, né? Quando nós vivemos, então, essa vida transformada pelo poder do Evangelho, nós somos fortalecidos com todo o poder.
segundo a força da sua glória, da glória de Deus, de Cristo Jesus, em toda perseverança e paciência com alegria. Ou seja, quando nós temos essa vida, essa nova forma de vida, essa nova forma de conduzir as nossas vidas a partir da palavra de Deus, da vontade de Deus revelada para nós, nós recebemos um fortalecimento da parte do Senhor. Que esse fortalecimento, que é segundo a glória de Deus, ou seja, é infinita, é um fortalecimento realmente que excede nosso entendimento, que nos capacita a viver coisas que nós jamais viveríamos em outras situações. Esse fortalecimento nos gera perseverança, nos gera paciência e nos gera alegria. E nós vamos ver isso de fato porque a vida cristã ela é marcada por desafios, não se engane. O cristianismo não promete uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida sem problemas, muito pelo contrário. A vida cristã é uma vida que vai exigir de nós perseverança. É uma vida que vai exigir de nós paciência, porque as coisas nem sempre vão acontecer da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, da maneira que a gente quer. Mas apesar disso tudo, apesar dos muitos problemas, e apesar das circunstâncias não serem as que nós desejamos muitas vezes, nós também experimentamos uma alegria que é indescritível. A alegria de saber que nós pertencemos ao Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. O Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, mesmo que aos nossos olhos nós não tenhamos nada. Mas Ele em si é suficiente para suprir tudo aquilo que nós precisamos. Se temos a Cristo, temos a tudo que precisamos. Então nós podemos ter alegria, independente das circunstâncias. Seja fácil, seja difícil, seja dolorido, seja um momento bom, independente da circunstância. Nós podemos experimentar alegria no Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Ele estava preso, mais uma vez, ressaltando, quando escreveu essa carta, olha como ele fala, olha a forma que o apóstolo Paulo está motivando essa igreja a viver uma vida plena em Deus, estando ele mesmo algemado pelo Evangelho, algemado por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por ser um pregador do Evangelho. Paulo estava preso por esse motivo, não foi por outro motivo qualquer, ele não cometeu nenhum crime de roubar ninguém, de matar ninguém, nada disso. Ele estava preso por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E ainda assim, ele fala que esse Evangelho, esse conhecimento de Deus, transformou a sua vida a ponto de gerar nele perseverança, paciência e alegria. E esse é o desejo dele para essa igreja. Que eles possam experimentar essa mesma perseverança, essa mesma paciência e essa mesma alegria que ele tem em Cristo Jesus. E como é que a gente experimenta isso tudo? Qual é a evidência de que essas coisas estão começando a operar em nossos corações? Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Quando essas coisas começam a operar em nosso coração, a gente começa a ter um coração que realmente é voltado a agradecer a Deus. Coração que é voltado a reconhecer a bondade de Deus apesar das circunstâncias. A reconhecer o cuidado de Deus apesar das circunstâncias. E nós somos capazes de dar graças a Deus por todas as coisas. Porque foi Ele que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, aquela esperança que nós falamos há pouco, que é o que rega a nossa fé e o nosso amor, a esperança de que um dia estaremos com Cristo, porque fomos inseridos no povo da aliança, essa esperança que nos leva a glorificar e a dar graças a Deus, apesar das circunstâncias. Então, esse povo que vive dessa forma está sempre agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Simplesmente porque eu tenho vida, simplesmente porque o Senhor me deu o ar para respirar nessa manhã, simplesmente porque o Senhor tem me permitido viver mais um dia para a sua glória. Obrigado pelas oportunidades que eu tenho de ser bênção na vida de alguém. Obrigado pelas oportunidades que eu tenho de servir na casa do Senhor. Obrigado pelas oportunidades que eu tenho de ir para o meu trabalho, enfim, de ficar na minha casa, de ter uma casa, de ter uma roupa. Nós vamos começando a ver bondade de Deus nas coisas mais insignificantes, talvez, e nas mais relevantes também. Nós aprendemos a dar graça em todas as coisas, e é assim que vivem os filhos de Deus, esses que foram capacitados a participar da herança dos santos. Mais uma vez, santos são aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, para serem parte desse povo da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, e que isso possa inundar o seu coração de alegria, de gratidão a esse Deus,
que te capacitou a ser também uma dessas pessoas que está hoje participando da herança dos santos. Amém? Versículo 13 continua dizendo que ele, ou seja, ao Pai, o Pai, Deus Pai, foi quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ao fazer esse movimento conosco, ao nos tirar do império das trevas, do poder das trevas, e nos transportar para o reino do seu Filho amado, é que nós podemos, então, participar da herança dos filhos, que foi dito no versículo anterior. E o versículo 14 já começa, então, a introduzir aquilo que será o tema central dessa carta. Que o versículo 13 termina dizendo, para o reino do Filho, para o reino do seu Filho amado. E é nesse Filho amado, ou seja, Jesus Cristo, que nós temos a redenção, versículo 14, e a remissão dos nossos pecados. Não é outra pessoa que pode comprar esse passe para nós. A passagem que foi comprada para nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do seu Filho amado, a passagem foi comprada com preço de sangue, e o sangue de Jesus Cristo. Foi Ele, é nele que nós temos redenção dos nossos pecados. E é nele que nós temos vida eterna. É somente em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, que nós podemos experimentar essa transformação, essa saída de morte para a vida. É somente em Cristo Jesus, estando nele, inseridos nele, fiéis a ele, permanecendo nele, que nós temos redenção efetiva de nossos pecados, para que nós possamos desfrutar da sua graça e misericórdia eternas, de uma vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós terminamos o texto de hoje. Como eu falei, era bastante coisa, então eu não quis correr, porque tem coisas muito importantes aqui pra gente. E antes da gente encerrar o vídeo de hoje, eu queria fazer uma reflexão trazendo aqui para os nossos dias. Eu sei que eu já falei muita coisa aqui que é relevante para nós hoje, mas nós sabemos que daqui para frente Paulo vai começar a lidar um pouco mais enfaticamente com essa parte, né, de mostrar que Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra são suficientes e supremos em relação a todas as outras coisas, como ele já introduziu aqui, né, dizendo que nós só temos redenção. E tudo isso que nós falamos só é possível porque foi através de Jesus que isso foi conquistado. E eu queria perguntar para você, nesse dia, nessa manhã, nessa noite, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, como é que está a sua confiança em Jesus Cristo? Nesse que deu sangue derramado naquela cruz, para que você pudesse desfrutar dessa vida que nós falamos aqui, dessa vida de perseverança, de paciência, de alegria, essa vida que é pautada na esperança da eternidade e por isso gera em nós fé em Cristo Jesus e amor por aqueles que estão ao nosso redor. Como é que está a sua confiança nesse Jesus? Será que você tem de fato entendido que é tudo que nós experimentamos na caminhada cristã depende fundamentalmente dele, de quem ele é e do que ele fez na cruz do Calvário? Ou inconscientemente ou até conscientemente você tem tentado buscar outros meios de viver uma vida plena com Deus? Às vezes você acha que, não, o que Cristo fez na cruz não foi suficiente para mim. Eu preciso pagar um preço maior, eu preciso, eu preciso fazer promessa, eu preciso ter outras pessoas que vão me ajudar a chegar a Deus, outros santos, eu vou, eu preciso adorar outra coisa porque adorar Jesus não é suficiente. Eu não sei o que pode estar passando na sua cabeça. Mas eu quero te desafiar nessa noite a olhar para Cristo e olhar para o seu coração e ser sincero consigo mesmo e dizer se, de fato, Cristo tem sido para você aquele que possibilitou uma nova vida para você. Somente Cristo. Se somente Ele tem ocupado esse lugar de primazia no seu coração. Se é nele que está depositada a sua esperança, se é nele que está depositada a sua fé, se isso tem gerado em você transformação de vida para que você ame as pessoas ao seu redor e sirva-os, levando o Evangelho, levando o reino de Deus adiante. Como é que Cristo tem sido no seu coração? E a minha oração é que, assim como o apóstolo Paulo orou por essa igreja, para que eles pudessem viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa é a minha oração também, para o dia de hoje, para cada um de nós. Que nós possamos viver de modo digno do Senhor.
Isso é uma tarefa árdua e impossível com a nossa própria força. Ninguém consegue viver de modo digno do Senhor pelo seu próprio braço, ou pelo braço de nenhum outro ser humano ou celestial, ou sei lá, nenhum astro, nada pode fazer você viver de modo digno do Senhor, nada além do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Porque é o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz que paga o preço do seu pecado, que te tira do império das trevas e te leva para o reino do Filho amado de Deus. E a partir desse novo estado, você passa a ser a habitação do Espírito Santo, e é o Espírito Santo de Deus que vai moldar o seu coração, transformar as suas afeições, os seus afetos, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, para que você possa viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então que você possa se render cada dia mais a esse Cristo, porque Ele é suficiente para nós. O sangue que foi derramado na cruz é suficiente. Depois desse sangue derramado, nenhum sacrifício mais é necessário. Nenhum sacrifício mais é necessário para pagar o preço dos nossos pecados, porque todos eles foram pagos na cruz do Calvário. Resta a nós hoje olhar para esse Cristo e ter nele a nossa fonte de vida, de esperança, depositar nele a nossa fé, entregar a ele a nossa vida e render a ele tudo que nós somos e tudo que nós temos, para que nós possamos, mais uma vez, viver de modo digno daquele que nos comprou a preço de sangue. Amém? Então é isso. Com isso nós chegamos ao fim desse nosso encontro de hoje. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse tempo que tivemos aqui. Eu te encorajo a deixar aqui nos comentários algo que talvez você possa não ter entendido, se for com alguma dúvida, ou quer fazer algum comentário também, quer complementar de alguma forma que nós falamos aqui, fique à vontade, é um espaço nosso aqui para a gente conversar e crescermos juntos na fé, né? E no próximo encontro nós vamos tratar então a partir do versículo 15 do capítulo 1, vamos até o final do capítulo e a gente vai seguindo aos pouquinhos aí na carta aos Colossenses, aproveitando essa coisa maravilhosa que é a palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, porque mais uma vez nós podemos nos maravilhar, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, Pai, com a Tua misericórdia para conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós naquela cruz, Pai. Obrigado porque o sangue de Cristo foi derramado em nosso favor e é só por causa disso, Senhor, é só por causa de quem Tu és e do que Tu fizeste naquela cruz que nós hoje podemos ter esperança, Pai, de uma vida eterna, Pai. Uma vida eterna livre, Pai, de sofrimento, de dor, de tristeza, Pai, uma vida eterna ao seu lado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse presente que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Senhor. E nós clamamos, Pai, para que isso, Pai, essa verdade, Senhor, possa, Pai, ser latente em nossos corações, Pai, possa gerar em nós desejo, Pai, de realmente dedicarmos tempo, Senhor, de estudo, Pai, da Tua palavra, Senhor, para que possamos Te conhecer, Senhor. Não só de ouvir falar, Senhor, mas que possamos ter experiências reais contigo, Senhor. Conhecendo ao Senhor, Pai, como o Senhor quer que nós o conheçamos, Pai. Que através desse conhecimento do Senhor, nós sejamos transformados, Pai, para viver de modo digno naquele que nos comprou, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, porque sabemos, Pai, que nós já somos, Pai, um povo santo, eleito, Pai, comprado pelo Senhor. E nós podemos nos alegrar nisso, Pai. Sabemos que ainda não somos aquilo que poderíamos ser plenamente e que seremos um dia plenamente. Mas que nós também já não somos mais quem nós éramos, Senhor. Glorificamos a Deus porque nós temos visto, Pai, transformação em nossos corações e clamamos, Pai, continua a Tua obra em nós, Pai, que nós sabemos que Tu és fiel, Senhor, para completar a obra que o Senhor começou em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Nos guarda, Pai, em fidelidade, nos capacita a permanecermos fiéis a Ti, Senhor, perseverantes, Pai, na fé daquele que nos salvou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa viver essa vida com Cristo, em Cristo, e pautada nele em todo o tempo. Em nome de Jesus. Até a próxima.